Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você esteja vendo este papo mais reto, né? Hoje, dia 10 de outubro, ontem, dia 9, na Igreja Presbiteriana Monte Moriá, nós levamos o segundo tema da reforma religiosa do século XVI. Queremos dizer que nós estamos rememorando a reforma religiosa. Então o tema foi somente a fé. Isto mesmo, nós trabalhamos esse aspecto, somente a fé. Sendo que no próximo domingo será o tema somente Cristo, né? Então, ontem lá na congregação presbiteriana, nós trabalhamos um pouco, relembrando o que falamos domingo, da necessidade da reforma religiosa, e focamos melhor, né, no segundo ponto da reforma, que foi o que eu acabei de falar, né? Somente a fé. Pois é, irmãos, eu quero hoje trabalhar somente a fé, mas dentro do aspecto bíblico, né? Vamos aqui trazer um pouco da história reformada, mas também focando o aspecto bíblico e, por que não dizermos, teológico, né? Ok? Então é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, dos versos de 8 a 10, ok? Que nós iremos fazer a leitura. Mas antes, continua a pedir. Dá lá o teu like, né? Deixa o teu like, porque o YouTuber, e mesmo além do YouTuber, que nós postamos no Facebook, no Instagram, né? Quando eles veem as curtidas, ele amplia mais isso dentro do aspecto geográfico, né? Eles ampliam mais as postagens, né? Não fica tão limitado. Então, se você pode fazer assim, faça. Até porque eu não me canso de dizer, né? Aqui não é para nós promovermos o pastor Ronaldo, de forma alguma. Longe de mim. Deus conhece meu coração. E vocês, pelo que nós também trazemos aqui, também chegam a ter uma visão do que nós somos, de quem nós somos, né? Tá certo? Então, a finalidade aqui é promovermos o Evangelho de Jesus Cristo, de fazermos Jesus Cristo conhecido por todas as pessoas, tá certo? Então não deixe de dar o teu like, não deixe de recomendar a outras pessoas que você sabe que gostam desse tema religioso, né? O tema da religião. Não olhe para a religião como muitos aí têm olhado, não, tá certo? A religião é coisa boa, com certeza é coisa boa. Até porque esses termos são apenas descritivos, né? Religião, né? A nossa religião é Cristo, queridos. Saiba disso. A nossa religião é Cristo. Cristo é a ponte entre nós e Deus. É por meio de Cristo que nós nos aproximamos de Deus. Então volto novamente a te pedir, não deixe de dar o seu like, né? O seu joinha, né? Coloca lá. Quer comentar? Comenta também, né? Coloca a tua impressão. Não é proibido não, não é pecado não. Faz assim, até porque teremos um feedback maior e melhor, tá certo? Do que você está pensando, de como você está caminhando dentro deste aspecto, ok? Mas vamos lá, né? Perceba o seguinte. Primeiro vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. Leia comigo, certamente você já abriu a sua Bíblia. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É isto mesmo, queridos irmãos. Vamos pensar um pouco aqui dentro da visão reformada, né? O que é que levou os nossos irmãos a buscar
se você acompanhou o primeiro ponto, que foi somente a graça, você vai ver que nós falamos um pouco que os reformadores jamais tiveram intenção, jamais quiseram formar uma nova igreja. E eles não fundaram nada, até porque o cristianismo já está fundado por meio de Jesus, através da fé dos apóstolos, né? Mas os reformadores levaram, buscou fazer a igreja amadurecer mais, a retomar a fonte original, que é Cristo, seus ensinamentos, a sua palavra, né? E o segundo tema que nós iremos abordar, nós iremos ver que a finalidade aqui se contrapõe àquilo que Roma ensinava, né? Roma dizia o seguinte, que para o pecador se aproximar da salvação, né? Para o pecador se aproximar da salvação, era necessário cumprir as penitências. E a penitência por si só, né? A penitência praticada por si só daria condição do pecador ganhar sua salvação, se aproximar de Cristo e obter a sua salvação. No entanto, os reformadores disseram o seguinte, que com certeza a penitência, por mais bem praticada que fosse, né, por mais posta em prática, da forma mais límpida que o pecador supostamente tivesse, ela não garantia a salvação do penitente, né? Não garantia a salvação do penitente, porque o penitente precisa mais do que a penitência. É verdade, o pecador, ele precisa mais do que os atos de penitência. E aqui atos de penitência para a igreja de Roma, ela começa com o batismo, porque o batismo é regenerador, né? Alguns reformadores acolheram o batismo, né, praticado por Roma, por Roma, né, os reformadores como Lutero. Os luteranos também aceitam o batismo regenerador, né? Passando para uma outra penitência, né, que penitência e sacramento aqui parece dar um sentido único, né? Mas eu quero aqui também deixar claro que os sacramentos de fato, eles, segundo o pensamento da Igreja de Roma, né? Os sacramentos como a confissão, o batismo, a confissão, a Eucaristia, né? A unção dos enfermos, né? O matrimônio, né? Estes sacramentos, que são 7, né? Que envolvem também a questão da penitência, né? Para eles é de fundamental e por si só estes sacramentos, né? Desde que foi instituído por Cristo, né? O sacramento, por exemplo, da penitência, da ordem, né? Eles têm força por si só, né? Não depende de quem ministra e não depende das palavras do ministro, né? No entanto, como eu dizia, para a Igreja Reformada, a penitência, ela não tem o mesmo valor do que a fé, né? Tanto Calvino como outros reformadores, né, mais próximos de Calvino, né, eles disseram o seguinte, que os sacramentos por si só, eles não têm efeito, né? Eles não têm efeito, mesmo que seja por força do ministrante, não tem efeito senão pelo próprio Deus que age por meio do seu Espírito. Aí sim ele tem a força, o valor necessário
para o pecador, mas não que a penitência ela tenha força de per si, né? É necessário a fé, é necessário mais do que nunca a fé para que estes tenham efeito. O problema está aí, né? Eu quero dizer que o problema começa até então aí, né? Por quê? Várias passagens da palavra de Deus é muito claras, as passagens são claras demais quando nos diz que, por exemplo, a fé, que não é um fruto da química humana, né? A fé que não é um fruto dos esforços humanos, né? Jamais o pecador vai adquiri-la, vai possuí-la, se não for dada por Deus. Pelo menos é isto que o texto de Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, está a dizer lá no primeiro versículo, onde nós começamos a ler, da perícope escolhida por nós, né? Efésios 2, verso 8, onde se diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a implicação está aí, né? Olhando, comentando nos dias de hoje, olhando, buscando fazer uma exegese da palavra de Deus, né? Nós percebemos aí. Porque a fé, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, a fé não é um fruto humano, né? Não é um fruto da vontade humana. Ao contrário, a vontade humana, ela está mais do que destituída, corrompida, morta aos olhos de Deus. Jamais que um pecador, nós vamos olhar isto, né? E aqui nós vamos discordar um pouco de Erasmo de Roterdã, que foi um dos filósofos humanistas, onde dizia que a vontade humana não estava totalmente corrompida, enquanto que os escritores bíblicos irão dizer que a vontade humana ela não apenas está corrompida, mas ela está morta, né? Por exemplo, se nós formos andar aqui nos pensamentos mesmo dos pós-reformadores, como Spurgeon, né? O grande pregador, né? Ele dizia o seguinte, pregador e batista, né? Ele dizia o seguinte, que um morto, apesar de nós estarmos vivos, nós não passamos de um morto. Por sinal, somos como que cadáveres ambulantes. Ou seja, porque para Deus, Ele não está apenas observando em nós o nosso corpo, o nosso físico, a nossa estrutura física, que passa a sofrer a corrupção moral, que passa a consigo estar também a corrupção ética e moral. Então o homem por si só, a sua natureza, que está além do corpo humano, né? Nós somos espírito, diante de Deus ela está morta. Se você bebe água, se você anda, se você conversa, se você expressa aparentemente alguns atos bons, bonitos, isso não quer dizer que para Deus você não esteja morto, né? O problema está exatamente, repito, aí, porque para os escritores bíblicos é necessário, para que o pecador volte a ter vida, é necessário a fé. E a fé é um dom de Deus. Repito, não é uma química humana, não é um desejo humano, não é um fruto humano por si só. Faz necessário que o Espírito Santo de Deus haja trazendo uma mensagem de Deus irresistível, e que o pecador, porque Deus ele é onipotente,
um dos atributos de Deus, né? E o pecador passe a aceitar para si os efeitos desta ação do Espírito Santo que transmite fé. Ok? O primeiro ponto que vai implicar entre a Reforma e a Igreja Católica é aí. Né? Repito, a Igreja Reformada é uma igreja que não apenas enaltece a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas tem a Bíblia Sagrada como fonte regular, né? Inspiradora para a nossa vida. A Bíblia Sagrada é a própria palavra de Deus, onde ele se revela, se manifesta por meio dele. Vamos continuar. Aqui vamos tocar no segundo ponto, que a palavra de Deus também continua. Aí lá no verso 9, Paulo vai dizer alguma coisa interessante para nós percebermos também e que se contrapõe a justiça, a justificação da salvação enaltecido por Roma, né? Ele diz assim: não de obras para que ninguém se glorie. Ora, um dos ensinamentos tanto da igreja de Roma como a maioria de alguns arminianos, né? A maioria de alguns arminianos coloca como que se as obras elas também tivesse um efeito superior para a salvação do pecador. E por sinal, alguns tentam até abalizar no que diz Tiago no capítulo 2, dos versos de 14 até o 26, né? Aonde ele coloca aqui, vou tentar aqui trazer de uma forma muito rápida, até para que a gente possa também aproveitar bem esta breve exposição da palavra de Deus, né? Ele começa dizendo: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Tiago capítulo 2, verso 14. Pode acaso semelhantemente a fé salvá-lo? Aí ele começa aqui a fazer uma analogia, Tiago, né? Aparentemente uma analogia que enaltece as boas obras. Mas a gente vai ver o desfecho aqui do que a obra que Tiago está se referindo não são essas boas obras que o ser humano gosta de praticar, achando que pode mercantejar com Deus. A moeda vigente entre o pecador e Deus, quer trocar as suas boas obras pela salvação. Ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aqueceis e fartais, sem contudo lhes dar necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aqui está o cerne, né, do pensamento do que eu estava dizendo, né? Aparentemente está enaltecendo as boas obras, mas aqui Tiago deixa muito bem claro, lá no verso 18, aonde ele afirma que quem tem fé tem as obras, ou seja, as boas obras são consequência da fé. Você não pode dizer que tem fé se em seu ser você não é uma pessoa boa, uma pessoa onde assume a sua diaconia enquanto ser humano, onde você não assume também a sua koinonia enquanto ser humano, esta união, esta fraternidade. Então, quem tem fé, obviamente expressa esta fé por meio das boas obras, ou seja, as boas obras são consequência da fé, a identidade que você tem fé. E correndo um pouquinho mais, aí aqui ele vai trazer, por exemplo,
algumas figuras, dentre elas Abraão, que eu disse que eu ia correr um pouco para expor, né? Aqui ele vai trazer no que Abraão creu, né? Abraão, um homem velho, aonde com sua esposa Sara, ou Sarai antes, né? E ele Abraão, antes de ser chamado de Abraão, e Sarai ser chamado de Sara, né? Ele teve Ismael, uma concubina, e logo mais tarde Deus havia prometido a Sara um filho, assim deu. E este filho, né, Israel, né, o pai, ou melhor, é o filho da velhice de Abraão. E Deus pede a Abraão para que ele mostrasse a confiança dele. Pede de uma outra forma, né? Aqui estou tentando resumir. Ele pede ao seu filho, o único filho que ele tinha tido com a sua esposa legítima, né, Sara, para que desse em sacrifício. Veja onde está a boa obra de Abraão. Não estava em si no sacrifício de seu filho, mas sim na confiança, na fé que ele teve em Deus. E assim leva o menino pergunta, cadê a oferta do pai, que seria um cordeiro, né? E ali quando Abraão levanta o cutelo para abater o seu filho, o anjo aparece e declara que a fé dele era suficiente. Então veja só, as boas obras, na verdade, elas não são moedas de troca com Deus. As boas obras são consequência desta fé que o crente, assim como Abraão teve Deus, que o crente também tem Deus. E fé em que, pastor Ronaldo? Fé no sacrifício que Jesus fez em favor do pecador, deste pecador. A fé, que quando nós falamos que você precisa ter fé em Deus, nós queremos dizer o seguinte: você precisa crer que o sacrifício que Jesus fez na cruz, lá no Calvário, no Monte das Caveiras, foi em favor de você. Foi em favor da igreja. Foi em favor de todos os eleitos que foram chamados por Deus, que foram salvos por Deus e cuja fé ela está sobre qualquer obra que nós possamos praticar. As boas obras apenas são consequência da nossa fé. É neste sentido, por exemplo, que Tiago está caminhando. É por este viés que Tiago está a falar no capítulo 2. Me mostra a tua fé que é sem obra, ou seja, a tua fé não expressa a obra que o crente deve ter, que eu te mostro as boas obras, aonde por meio dela você vê que eu de fato, honestamente, eu tenho fé. Então o cristão, ele, além de ter fé, ele também é simpatizante, né, das boas ações. Porque o que nos salva não são as nossas obras. O que nos salva não são as boas obras. Por exemplo, não são as penitências. Roma enfatiza muito a questão da confissão auricular e outras, né? Os jejuns, as observâncias dos jejuns, né? As observâncias das missas, com todo respeito à fé, à religião de quem quer que seja, principalmente dos católicos, né? Como se a missa fosse as boas obras. Não, nós não praticamos estas boas obras para mercantejar com Deus, né? O crente, por exemplo, quando ele cultua a Deus, quando ele vai para o culto, ele vai com o coração cheio de gratidão por aquilo que Deus fez por meio de Jesus na vida dele. Então, nós, quando vamos a um culto, nós vamos agradecer
ao Senhor o que de fato Ele fez na eternidade, ainda na eternidade, por meio de Jesus em nossa vida. Então, aqui é isso que Paulo está dizendo, que lá no verso 9 do capítulo 2 de Efésios, nós lemos, né? Não de obras para que ninguém se glorie. As boas obras não podem comprar Deus. Por mais justo, por mais que o ser humano se ache mais santo, mais salvo, melhor, mais verdadeiro, mais cheio da graça de Deus, a palavra de Deus, ela mesma lá em Isaías 64, abra por gentileza, Isaías 64, olha o que é que diz. Verso 6, 64 de Isaías, verso 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícies. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Então, queridos, nós por nós mesmos, por mais que a gente diga assim, eu estou arrependido de certos atos que eu falei, que eu fiz, ou que eu me omiti em fazer, por mais que a gente confesse a alguém, se não houver uma verdadeira conversão na vida deste pecador, ou desses pecadores, deste pecador, se não houver uma verdadeira conversão na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que proclamam a Jesus, se não houver, que seja comparado com trapos imundos. É isso que a palavra de Deus está dizendo, Isaías 64, verso 6. Aquilo que você imagina ser perfeito, ser o seu melhor, se não houver, vou aqui brincar um pouco para quebrar esse gelo, se não houver uma pitada do amor do Espírito Santo nela, naquilo que você faz, se não for movido por Ele, pelo Espírito Santo, cujo foi dado à igreja no dia de Pentecostes, cumpriu-se o que Joel falou lá no capítulo 2, se não houver a pitada do amor do Espírito Santo, de Deus, de Jesus, nas boas obras que você faz, serão tidos também como trapos imundos. Nós não somos justificados pelas nossas boas obras, e sim pelas boas obras de Jesus. Qual foi a maior e mais gloriosa boa obra que Jesus fez na vida dos verdadeiros conversos? Foi morrer numa cruz por amor a você. Foi morrer numa cruz por amor a mim. Foi exatamente o amor que o fez sofrer e morrer e ressuscitar no terceiro dia, por amor à sua igreja. Então, queridos, eu repito, as boas obras em si não têm força alguma. Não adianta querermos justificar a nossa aproximação a Deus por meio das boas obras, não. Nós aproximamos-nos a Deus por meio da fé, em aceitarmos a obra de Jesus em nossa vida. E como consequência também nos tornamos semelhantes a Jesus. Praticamos também as boas obras. Não somos iguais, mas quem sabe um pouco semelhante a Jesus. E ele continua dizendo lá no capítulo 2, no verso 10, ele diz assim: pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui fecha o pacote da fé, né, do texto escolhido, da perícope escolhido por nós, né? Somos feituras de quem? De Deus, somos a nova criação. Paulo vai dizer isto aos romanos, escrevendo aos romanos, né, para a igreja de Roma, né, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Saiba do seguinte, meu querido irmão e irmã, quando Deus te olha, Ele não está te olhando não está te vendo não. O que é isso, pastor Ronaldo? Exatamente,
Quando Deus te olha, Ele vê em você o Filho dele, que morreu na cruz lá no Calvário. Quando Deus me olha, não vê este pastor careca, bonitão, galã, não vê esses bigodes do pastor Ronaldo, o bigode do pastor Ronaldo, não. Ele vê a Jesus na pessoa do pastor Ronaldo, porque o pastor Ronaldo aceitou o sacrifício de Jesus. Houve uma verdadeira conversão. Eu dei uma meia volta, já não sou mais aquilo que eu era antes. Um pecador irreparável, um pecador que não queria nada com Deus, um pecador que quanto mais pecava, mais amava o pecado, um pecador que quanto mais praticava as obras do pecado, da carne, mais eu me aproximava do pecado. Agora convertido pela mensagem evangélica de Jesus, uma mensagem irresistível de Jesus, agora eu fui reabilitado às verdadeiras boas obras, não às minhas boas obras, mas a praticar as boas obras que Jesus espera que cada um de seus filhos, cada uma de suas filhas pratiquem. Você quer saber quais são as boas obras? Aquelas que estão aqui na Bíblia. Amar, respeitar, não mentir, amar o pai, amar a mãe, não esperar que o papai e a mamãe sejam os melhores para você amá-los. Amar incondicionalmente, porque são seus pais. Porque se você não ama os seus pais, você não vai amar a Deus. Amar a todos, até aqueles que te fazem mal. É por isso que a Bíblia diz assim, olha, Jesus disse, eu não vim para os bons, os sãs, eu vim para os doentes. Aí lá no final, ele vai dizer o seguinte, que valor tem você amar só quem te ama? Ame aqueles que até que te odeiam. Ore por eles, por conversão deles. Assim como Deus fez a obra na sua vida, também é Deus fazer a obra na vida deles. E por aí vai. As boas obras são muitas. Por exemplo, pregar o evangelho por meio da sua vida, por meio da palavra falada. Isto mesmo. Há várias boas obras. Alimentar quem está com fome. A diaconia, o serviço, a igreja tem esse serviço, Então, queridos, a reforma se contrapõe àquilo que eles ensinavam, Por exemplo, a igreja de Roma na época era uma igreja onde seus líderes, a cúpula andava distante, distante daquilo que Jesus ensinou. Por exemplo, vaidade, arrogância, Tem pessoas que se pautam nisso daí. Eu sou mais importante que você porque eu sou rico. E o pobrezinho miserável com fome, cada vez mais fome. Enquanto que a cúpula estava com sua barriga cheia, enriquecendo de forma ilícita, e os reformadores disseram que não era por aí o caminho era Cristo, os ensinamentos de Jesus, e que a igreja precisava retornar à verdadeira fonte, que é Cristo, por meio do seu Espírito Santo. Eles, em vez de acolherem estas verdades, simplesmente excomungaram. Excomungaram Lutero, excomungaram Calvino, excomungaram Zwinglio. Muitos foram postos em fogueira como bruxos, porque ensinava a palavra de Deus. E tem mais, queridos, não eram ignorantes, não. Lutero, por exemplo, era professor, ele não foi morto, graças a Deus, os contra-reformadores não o alcançaram, Mas Lutero, por exemplo, era um conhecedor profundo da palavra de Deus. Nas línguas em que foram escritos, conhecia hebraico, conhecia aramaico, conhecia o grego, conhecia o latim, conhecia a língua vernácula dele, que era o alemão. Calvino era um exímio conhecedor também, estudou para ser, por sinal, advogado. Seu pai queria que ele fosse um advogado. E Calvino queria trilhar pelo caminho da religião. Foi posto lá para estudar a força. Bom, aproveitou,
os estudos, conheceu as línguas, escreveu uma obra magnificante para os dias de hoje. Quem puder, adquira as institutas da religião cristã. Então, não foram homens ignorantes, como muitos pensam. Foram homens que conheciam a palavra de Deus e que pleitearam fazer com que a igreja retomasse o seu verdadeiro caminho. E assim não foram compreendidos, foram expulsos. Porque quem está gozando com a sua barriguinha cheia, não quer deixar ela lá no fundo, barriga para dentro, fome. Então, eles apenas quiseram fazer com que os irmãos e que a Bíblia estivesse na mão de todos os crentes. Afinal de contas, um dos pontos fundamentais da reforma também é o sacerdócio universal. O ministério da igreja é uma coisa, mas o sacerdócio é universal. Nem todos são pastores, ministros, nem todos foram chamados para receberem esta graça de Deus, mas o sacerdócio é universal. Pelo batismo, quando recebemos, passamos a pertencer, nos tornamos realeza por meio de Jesus, e Deus nos vê como príncipes por meio de Jesus, por meio do batismo. Não que o batismo tenha força regeneradora. Você pode mergulhar, lavar-se 1001 vezes. Se ali não tiver o Espírito Santo de Deus, se não houver uma conversão, nada vai servir. Nós somos aliancistas. O batismo é muito mais. Uma publicação, um testemunho de que você aceita as verdades de Cristo, do que mesmo um batismo regenerador. Bom, vamos parar por aqui. Se Deus quiser, domingo nós teremos novamente a palavra de Deus exposta na Igreja Presbiteriana Monte Moriá, Avenida Pasteur 631. Vou pedir mais uma vez, não deixe de dar o seu joinha, não deixe de passar para frente este vídeo que é muito importante. Estamos tratando neste mês de outubro, estamos tratando sobre a reforma religiosa do século XVI. Deus o abençoe, é o que o pastor Ronaldo, este que vos fala, deseja. Em nome de nossa congregação presbiterial Monte Moriá, desejamos a você que Deus lhe abençoe e até um encontro mais próximo possível, se assim o Eterno ele aprovar. Deus os abençoe. Tchau.